igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado e glorificado seja o nosso Deus. Deus é bom o tempo todo. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero convidar os irmãos a abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao versículo 26. Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 26. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Todos encontraram? Amém. Vamos fazer a leitura? Diz assim o nosso texto: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunha pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Curva a sua cabeça. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por este momento e por esta oportunidade de poder, ó Deus, estar aqui mais uma vez para poder cultuar, para poder exaltar e para poder bendizer o teu santo nome. Pai, precisamos, dependemos e carecemos da tua graça, carecemos do teu Espírito Santo. Ajuda-nos, socorre-nos, nos dá graça, nos dá entendimento, nos dá compreensão para que possamos entender aquilo que o Senhor quer trazer a nós, as verdades, ó Deus, deste texto. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, nesta noite. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento e que a tua palavra, ó Deus, ela produza frutos em nós e através de nós, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu quero aproveitar desta oportunidade, deste momento, e eu quero falar sobre a doutrina da justificação pela fé. A justificação pela fé, ela é, sem dúvida, a principal doutrina do cristianismo. Martinho Lutero, ele vai dizer que esta doutrina é a cabeça e a pedra fundamental do cristianismo. E ela por si só, ela gera vida, ela alimenta, ela edifica, ela preserva e ela defende a igreja dos ataques, das heresias e das mentiras. Sem ela, a igreja não podia subsistir. Sem ela, a igreja não podia existir. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele afirma que esta é sem dúvida a grande doutrina
central de todo o protestantismo. E ela foi um dos gritos, uma das mensagens da reforma protestante. O próprio Lutero, ele vai afirmar também que esta doutrina, ela vai ditar se a igreja, ela cai ou permanece de pé. John Piper, ele ensina que esta doutrina, ela é a espinha dorsal de todas as outras doutrinas da Bíblia. Já João Calvino, ele afirma que a doutrina da justificação pela fé é o eixo do qual toda a igreja gira, está fundamentada e amparada. Então, há de facto, queridos, harmonia, concordância, unidade a respeito desta estupenda doutrina. E muitos teólogos ao longo da história vêm afirmando que não existe doutrina mais importante na teologia cristã. Portanto, para nós é necessário nós falarmos sobre esta doutrina. É necessário nós ouvirmos sobre esta doutrina. É necessário nós conhecermos esta doutrina, entendê-la, compreendê-la e crer verdadeiramente nas suas verdades. E a carta de Paulo aos Romanos pode nos ajudar sem dúvida nisto. Porque esta carta, ela é um tratado teológico, é uma exposição e uma defesa do Evangelho da Graça. É uma carta que tem um caráter doutrinário e teológico, onde Paulo ele vai apresentar a doutrina da justificação pela fé. Então, este tema é sem dúvida o tema central de toda a carta aos Romanos. E Paulo, então, nesta carta, ele vai responder a uma pergunta muito importante e pertinente: como um Deus santo e como um Deus justo pode justificar pecadores, já que a sua justiça exige então a punição, a morte do pecador, a morte do transgredor. Então, como resolver este dilema? Como resolver este problema? Como pode então Deus justo e santo salvar pecadores sem deixar de ser justo? Então Paulo vai responder a estas perguntas. E ele vai alegar, ele vai apontar, ele vai trazer à luz o Evangelho. Ele vai trazer à luz então a manifestação do Evangelho, o resultado ou o efeito causado do Evangelho na vida de pecadores. Então ele vai trazer verdades gloriosas e tremendas. Então eu peço realmente a nossa atenção. É extremamente importante, queridos, que nós possamos compreender um pouco mais sobre esta doutrina. Que o Espírito Santo venha abrir, de facto, os nossos corações. E que o nosso coração ele possa ser uma terra fértil, uma terra preparada, para que a boa palavra ela possa produzir frutos sólidos e eternos. Que a nossa mente ela seja aberta, que a nossa mente ela seja cativa da palavra de Deus. E que Deus venha trazer iluminação. E que Deus venha trazer verdadeiramente entendimento e clareza sobre tudo aquilo que nós falarmos nesta noite. Em nome de Jesus. Queridos, Paulo no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3 de Romanos, ele vai apresentar a condição do ser humano. Ele vai apresentar, expressar a condição dos homens. E ele tem dois tipos de pessoas. Ele tem então em mente tanto os judeus como os gentios. E ele vai então mostrar que ambos, tanto gentios como judeus, são culpados diante de Deus, em virtude então da revelação que eles haviam recebido de Deus. Os judeus haviam recebido a revelação especial, as Escrituras, a lei. Os gentios haviam recebido a revelação natural, a criação. Porém, nas palavras de Paulo, nenhum deles viveu de acordo com a revelação que eles receberam de Deus. E por isso, então, agora, ambas as classes, judeus e gentios, eram indesculpáveis perante um Deus santo e um Deus justo. Então, Paulo ele vai passar
a desconstruir toda a religiosidade dos judeus. Ele vai desconstruir todo o seu orgulho religioso, mostrando que a sua soberba religiosa não fazia dos judeus melhores ou mais dignos de Deus. Pelo contrário, Paulo vai mostrar que diante de Deus, tanto gentios como judeus eram iguais, miseráveis, pecadores e eram indesculpáveis diante de Deus. Então, precisamente, até Romanos capítulo 3, no versículo 20, Paulo, ele vai provar que todos os seres humanos, de todas as raças, de todas as culturas, de todos os credos, de todos os estatutos sociais, políticos e económicos, todos eles, sejam judeus ou gentios, são culpados diante de Deus. E agora então, depois de Paulo mostrar os efeitos da queda, as consequências da queda, o qual lança todos os homens em um estado caído, mau e depravado, imundo, mostrando então agora que todos os homens, sem exceção, estão debaixo da maldição e da condenação da lei. E Paulo então agora, após provar isso, ele passa a abrir as cortinas. Ele passa então a abrir os portais da graça de Deus e apontar agora o caminho da salvação em Jesus Cristo, revelando que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, por meio de uma só pessoa, por meio de uma só obra, do Senhor Jesus Cristo. Para nós entendermos, basicamente, primeiramente o apóstolo Paulo, ele vai tomar a mão dos seus ouvintes, a mão dos seus leitores, e vai então de alguma maneira caminhar com eles sobre as trevas, trilhando agora uma estrada fria, trilhando agora uma estrada escura, assombrosa, mostrando então o seu verdadeiro quadro, mostrando então agora aos seus leitores e aos seus ouvintes a sua verdadeira condição, o seu verdadeiro estado diante de Deus e diante da lei de Deus, para que então eles agora pudessem compreender realmente o caminho que eles estavam trilhando, o perigo, o abismo, a sentença do qual os aguardava e o caminho pelo qual eles estavam trilhando, pelo qual eles estavam indo. Então, a sua primeira tese, o seu primeiro argumento, foi provar que todos estavam perdidos, mortos e condenados. Eles precisavam ser desarmados de todo o orgulho, de toda a soberba, da sua própria confiança e na sua suficiência, ou na suficiência deles próprios. Por isso Paulo ele vai passar a desconstruir os seus conceitos, os seus pensamentos. Ele vai arrancar então agora deles toda a confiança, toda a esperança e todo o mérito próprio neles. Porque todos estavam perdidos, toda a raça humana estava perdida, todos eram culpados, todos estavam sentenciados a um fim, a um abismo, a uma condenação. E agora então Paulo, depois de apresentar o seu primeiro argumento, ele passa a apresentar um segundo argumento. Se no seu primeiro argumento, se na sua primeira tese, ele vai mostrar a condição terrível e eterna que o homem se encontra, agora na sua segunda tese, agora no seu segundo argumento, ele vai afirmar que a salvação ela viria de Deus, mas ela viria de forma fabulosa. E essa salvação, ela alcançaria homens caídos, homens perdidos, homens pecadores, mas jamais ela poderia vir ou ser alcançada pelo próprio homem, pelo seu mérito humano, ou mediante as obras da lei. Mas ela só viria, e ela só poderia ser recebida pela graça, por meio da pessoa e da obra de Cristo. E é precisamente aqui que nós chegamos ao nosso texto, o qual vai abordar verdades sublimes, verdades gloriosas, e mostrando que a doutrina da justificação pela fé é um ato soberano de Deus, é um ato exclusivo de Deus. No entanto,
antes disso, nós precisamos compreender ou entender o significado dessa palavra justificação. A palavra justificação, ela está ligada a um ato jurídico de Deus, enquanto juiz, o qual então ele vai passar a declarar como justos homens injustos por causa do mérito do seu Filho Jesus. Então, justificação é um termo que vai se referir a um julgamento judicial. A palavra justificação, ela tem sua origem no latim, justificare, que significa então fazer justo. No Antigo Testamento, o termo hebraico, sadak, que significa declarar justo, é utilizado para expressar o sentido então de justificar. Já no Novo Testamento, o termo grego, utilizado para expressar o ato de justificar, é dikaio, que significa vindicar ou inocentar, declarar ou tratar alguém como justo. Então, de forma óbvia, é bom lembrar que o significado da palavra justificação nas Escrituras é o oposto da condenação. Ou somos justificados, ou somos condenados. Então, esse ato de justificar, neste caso pecadores, implica a imputação da justiça de uma pessoa para outra pessoa. Significa então declarar alguém que é injusto, agora justo pela justiça e pelo mérito de outra pessoa. Também é bom lembrar que a justificação, ela é um ato legal, completo, suficiente, absoluto e não um processo decorrente. Justificação então é um ato declaratório de Deus. É algo que acontece uma só vez e nunca pode ou nunca vai ser repetida. Até porque se fosse assim, queridos, isso anularia o sacrifício de Jesus e faria com que Jesus tivesse que ir voltar à cruz e ser crucificado novamente. Então, basicamente, a justificação, ela remove a culpa do pecado na vida do pecador condenado e restaura agora esse homem, esse pecador, da sua condição caída para agora uma condição de filho e filha de Deus, onde então agora ele passa a receber todos os seus direitos, privilégios e deveres. Então, justificação, ela acontece fora de nós e não dentro de nós. É algo que Deus faz por nós e não em nós, até porque ela está ligada à morte expiatória de Cristo e à sua vitória sobre a morte e sobre o pecado. A santificação, ela não vem antes da justificação, mas ela é consequência desse ato de Deus em nós. A santificação é o fruto da justificação, é o desenvolvimento desse ato de Deus, que produz então salvação, santificação, até a glorificação final. Então vamos olhar mais de perto para o nosso texto, já sabendo um pouco mais sobre a definição dessa palavra justificação, que é uma palavra tão importante e vital para a vida cristã e para o cristianismo. Louvado seja Deus por isso. Então, existem algumas verdades gloriosas neste texto. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas dessas verdades. Primeira verdade: a justificação é a manifestação da justiça divina. A justificação é a manifestação da justiça divina. Se nós nos lembrarmos da afirmação, ou das afirmações do apóstolo Paulo, no capítulo 1, versos 17 e 18, onde Paulo, ele havia afirmado que a justiça de Deus se revelava no Evangelho.
Mas ao mesmo tempo, no versículo 18, ele diz que a ira de Deus se revelava contra toda a impiedade e perversão dos homens. Então isso indica duas coisas: que do céu vem a ira de Deus sobre toda a impiedade e toda a raça humana. Porém, também é verdade que do céu vem a justiça de Deus sobre todos aqueles que passam a crer em Cristo e no Evangelho. Notem comigo o versículo 21. Olha o que Paulo vai dizer. Mas agora sem lei. Mas agora sem lei. Então a pergunta é: sem lei, por quê, irmão Fábio? Porque nós, enquanto homens, enquanto seres humanos, nós somos incapazes de cumprir a lei, de obedecer à lei, porque a lei, ela não favorece o homem. A lei exige perfeição e o pecador não tem condição de exercê-la de forma favorável, pelo contrário. Então a lei, ela condena o homem. Deus é o autor da lei e Deus é perfeito. Deus é perfeito, e se Deus é o autor da lei, a sua lei é o quê? É perfeita, e por isso a sua lei exige perfeição. Sendo Deus justo e santo, Deus não pode tolerar o mal, Deus não pode tolerar o pecado, Deus não tolera as trevas, até porque Deus é luz. Portanto, é o pecado que separa o homem de Deus, e isso significa que o homem pecador não pode aproximar-se de Deus, de um Deus santo, e muito menos cumprir as exigências da sua lei, que é perfeita. Mesmo nos nossos maiores esforços, queridos, jamais poderemos conseguir satisfazer as demandas da justiça divina. E isso coloca o homem numa condição terrível de inimizade, de perdição, onde ele está sem esperança e condenado. E isso remete então o pecador, o homem sem Deus, o homem longe de Deus, o homem ausente de Deus. Ele coloca então esse homem numa situação tão terrível, tão sombria, tão assustadora, que o faz trilhar o caminho contrário de Deus. E ele está seguindo uma estrada escura em direção a um abismo, em direção ao Hades, ao inferno. No entanto, Paulo, ele vai aqui continuar o seu raciocínio, mostrando que a justiça de Deus, ela só poderia vir mediante a fé em Cristo, para todos os que crescem em Cristo. Porque Cristo é o cumprimento de toda a lei. Cristo é o cumprimento de todos os profetas e de todas as profecias. Então Paulo tem em mente um raciocínio claro aqui. Se por um lado ele mostra que ninguém consegue cumprir a lei, que ninguém consegue ser justo diante de um Deus santo, por isso mesmo Paulo ele mostra a condição do homem, a situação do homem, mostrando que o homem não tem jeito, não tem solução, não tem esperança, para que então agora, entendendo isso, compreendendo isso, reconhecendo isso, ele vai trazer agora à luz o papel de Cristo enquanto Messias, o qual passaria a assumir uma posição favorável diante de Deus. E agora então, por meio da fé nesse Jesus crucificado, o pecador pode ou poderá ser agora favorecido pela graça de Deus. Glória a Deus. Então a justiça salvífica de Deus, ela se manifestaria agora em Cristo, e agora os pecadores poderiam assim ser redimidos,
Se, no versículo 23, Paulo vai argumentar que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se todos pecaram e carecem da glória de Deus, e a ênfase aqui não está somente nos tipos mais cruéis, dos piores assassinos, violadores, estupradores. Paulo aqui em seu argumento não está se referindo apenas a uma classe, mas a todas as classes, inclusive nós. Todos, sem exceção, estão longe e separados de Deus, e todos somos dignos e merecedores de punição, de condenação, do juízo, do Hades, do inferno. A sentença aqui, ela vai abranger todos os homens na face da terra, do menor ao maior, do maior ao menor. Só pelo homem existir, ele já é merecedor e digno de ser conduzido ao inferno. Todos estão incluídos aqui. Todos os homens estão incluídos aqui. Todos são merecedores da punição. Todos somos merecedores da ira de Deus. Eu, você, nós. Mas Deus, em vez de sentenciar o pecador ao castigo eterno, Ele passa a providenciar um meio de salvação. E é nesse cenário que entra Cristo. Porque Cristo então agora vem como nosso substituto. Cristo agora vem então no nosso lugar, sofrendo por nós o duro golpe da lei. Cristo, ele bebe sozinho o cálice amargo da ira de Deus e morre de morte vicária em nosso favor. Então agora em Cristo a lei é cumprida, a justiça de Deus agora é satisfeita, e agora nós podemos ser justificados. Então essa é a manifestação da justiça divina. Segunda verdade, a justificação, ela se origina em Deus, ela se inicia em Deus, ela começa em Deus. Deus é o autor da justificação. Deus é o autor da nossa justificação. A justificação, ela não é uma obra humana, ela não é obra do homem, ela é uma obra divina. Ela não vem de baixo para cima, ela vem de cima para baixo, ela vem do alto, e ela é uma obra sublime, estabelecida desde a eternidade. Ela não é nem nunca será obra nossa, obra humana. A justificação, ela tem o seu início em Deus e finaliza em Deus. Ela é obra de Deus do começo ao fim. Trata-se de um plano eterno, de um plano perfeito, de um plano infalível de Deus Pai. Deus planeou nossa salvação antes de lançar os fundamentos da terra. Então a justificação pela fé é a manifestação da própria justiça de Deus sobre homens pecadores. É Deus quem toma a iniciativa de perdoar o homem de todos os seus pecados, declarando-lhe então agora que não existe mais nenhuma condenação contra ele. Deus é o autor da justificação, e como nós vimos, ela não poderia ser obtida pela obediência humana à lei de Deus. Escutem este texto, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fossem justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então nós temos aqui Deus como juiz supremo, o qual passa então agora a declarar a absolvição do transgressor, do pecador. Terceira verdade, a justificação, ela é pela fé. A justificação é pela fé. O verso 22, ele mostra-nos que a justiça de Deus é recebida mediante a fé. A justificação, ela não acontece por causa da fé,
Mas a fé, ela passa agora a ser o meio, ou o instrumento, para que ela aconteça na nossa vida. A fé, ela não tem nenhum merecimento, mas ela é o instrumento, ou a mão que recebe o presente que vem de Deus para o pecador. Essa fé, ela não existe naturalmente no coração do homem, no coração humano, mas ela vem de Deus como um presente de Deus para o homem. Por isso, toda pessoa, ela precisa ser justificada. Para ela ser justificada, ela precisa o quê? Receber a fé. E o próprio Paulo, ele afirma que essa fé, ela é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Quarta verdade: a justificação, ela é uma urgência. A justificação, ela é uma necessidade do homem, do pecador. A maior necessidade do homem não é comprar, não é ter, não é obter, não é ganhar o mundo, não é ter o mundo, mas a maior necessidade do ser humano é entender o quanto ele é miserável, o quanto ele é pecador, é entender o quanto ele está perdido, é entender o quanto ele está condenado e o quanto ele precisa, por causa disso, desesperadamente, de um Salvador. Todos os homens são pecadores e por isso carecem do perdão e da graça de Deus. E a justiça de Deus, ela é revelada pelo Evangelho para o homem caído, para o pecador e para todos e sobre todos, tanto judeus como gentios, tanto brancos como escuros, tanto magros como gordos. Todos erraram o alvo, todos falharam, todos fracassaram, todos transgrediram e por isso todos necessitam urgentemente de um Salvador. Todos necessitam urgentemente de Deus. A verdade é que, não sendo apresentada a má notícia, a verdadeira condição do homem pecador, o seu estado caído e depravado, jamais poderá fazer sentido a boa notícia. Até porque ela não fará sentido na perspectiva daqueles que não entendem o seu quadro, na perspectiva daqueles que não entendem o seu estado, que não reconhecem o seu estado. A boa notícia, ela não vem antes, ela não pode vir antes. A primeira notícia, queridos, ela deve ser a má notícia. E havendo clareza, e havendo entendimento quanto ao verdadeiro estado do pecador, torna-se agora necessário apresentar a boa notícia. O Evangelho, as boas novas, a saída, o escape, o caminho da redenção para o pecador. Quinta verdade: a justificação, ela é gratuita. A justificação é gratuita. A justificação, ela é um presente de Deus que concede ao homem. Paulo vai dizer no versículo 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Aqui a palavra gratuitamente, no versículo 24, significa como um presente, sem pagamento. Já a palavra graça, ela significa por um favor imerecido. Ou seja, a frase ficaria assim: sendo justificados
como um presente sem pagamento, por um favor imerecido. Ou seja, ela não pode ser comprada por obras ou mérito humano, mas ela é exclusivamente pela graça, pelo favor de Deus. Louvado seja Deus. Sexta verdade: a justificação, ela não se baseia no homem, ela se baseia em Cristo Jesus. Ela se baseia em Jesus Cristo. A justificação, ela se baseia em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo é o elo. Cristo é a troca, Cristo é a moeda, Cristo é o pagamento, Cristo é o fiador, Cristo é o mediador, Cristo é o substituto, Cristo é o redentor, Cristo é o Salvador. A salvação é gratuita ao pecador, mas, porém, ela teve um alto custo para Deus. Para nós, homens, a salvação é gratuita, mas para Deus custou a vida do seu Filho Jesus. O versículo 25 diz que Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes ligaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e mácula. Se Deus é o autor da justificação, se o meio ou o instrumento é a fé, se o cenário ou o ambiente é a cruz, já o pagamento se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus é a propiciação de nossos pecados. É Ele que satisfaz, é Ele que vai apaziguar a ira de Deus no seu próprio corpo. Em Jesus, para que essa ira se transformasse agora no nosso favor. Louvado seja Deus. A justa ira de Deus precisava ser apaziguada antes que o pecador fosse perdoado. E Deus, em seu amor, Ele enviou o seu Filho, que se ofereceu voluntariamente, em obediência ao Pai, em harmonia com o Pai, para satisfazer a santa ira de Deus contra o pecado. A pergunta que nós precisávamos responder era: como é possível que Deus, sendo justo e santo, toleraria o pecado humano sem infligir completa punição sobre os seres humanos imediatamente? A resposta de Paulo é que Deus, Ele olhou para a frente. Isto é, Deus olhou para a cruz de Cristo, onde seria feito o pagamento pela culpa do pecado e onde Cristo haveria de morrer no lugar de pecadores. Deus enviou Jesus, e é Jesus, e é em Jesus que a justiça, é em Jesus que a justificação passa agora a não ser mais uma situação desconfortável na vida do pecador, mas agora eles passam a ter um justificador, tendo assim agora uma posição favorável diante de Deus, por causa da fé em Cristo, por causa da confiança em Cristo e por causa da esperança em Jesus Cristo. Então eu lembro que a justificação, ela não depende da lei ou do homem, mas ela depende de Deus. A justificação é um ato exclusivo de Deus e definitivo. Ela só acontece mediante a fé em Cristo, e ela vem a todos os homens sem distinção, e ela é concedida aos pecadores. Ela vem pela graça, e ela foi paga por um preço alto. Ela foi feita em perfeita justiça,
porque satisfazeu as exigências da sua justiça e lei, e por isso agora Ele pode justificar o pecador sem deixar de ser justo. Então eu finalizo dizendo que a justificação, ela foi executada, ela foi consumada, e automaticamente, isso na vida de um pecador, isso na vida de um homem, isso vai agora gerar santificação, aperfeiçoamento, crescimento e maturidade. Esta doutrina, ela não pode ser negada, ela não pode ser negligenciada, ela não pode ser desprezada, mas ela deve ser ensinada, testemunhada, cantada, proclamada, porque ela quebra o homem, ela quebra o homem, e ela coloca o homem no seu devido lugar, e mostra o quanto esse homem, o quanto essa mulher precisa e depende de Deus desesperadamente, urgentemente. Ao mesmo tempo, ela não escolhe classes, ela não escolhe categorias de pessoas, mas ela mostra que qualquer homem pode ser salvo, qualquer pecador pode beneficiar desta verdade gloriosa e ser alcançado por ela, ser envolvido por esta verdade eterna e gloriosa. Ele precisa crer, ele precisa confiar, ele precisa reconhecer, ele precisa confiar na suficiência de Cristo, na obediência de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, nas palavras de Cristo, no Evangelho de Cristo. Qualquer pecador pode ser salvo. Qualquer homem, qualquer mulher pode ser salvo. Qualquer perdido pode ser aceito por Deus, porque Cristo é a porta de entrada. Porque Cristo é o condutor que leva os homens pecadores até Deus. Por isso nós precisamos ir a Cristo. Por isso nós precisamos correr para Cristo. Por isso nós precisamos nos dirigir para Cristo. Por isso nós precisamos crer em Cristo, confiar em Cristo, viver em Cristo, servir a Cristo, se entregar e se submeter completamente ao seu senhorio e ao seu governo. Oxalá existam pessoas aqui nesta noite que passem a confiar mais em Cristo, a crer mais em Cristo e a ser despidos de si próprios, para ser vestidos completamente pelo mérito e pela suficiência de Jesus Cristo. Esta doutrina, ela derruba-nos completamente, mas ela exalta a Cristo. Ela mostra-nos o quanto nós dependemos de Cristo, o quanto nós necessitamos de Cristo. Queridos, nós devemos tudo a Cristo. E por isso, nesta noite, todos nós somos chamados a nos render, a nos prostrar, a nos humilhar e a exaltar essa pessoa fabulosa de Cristo. A boa teologia, a verdadeira teologia, ela produz uma doxologia, ela produz uma adoração pura, uma adoração genuína, porque nós entendemos aquilo que é graça, aquilo que é o favor de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Cristo e louvado seja o Espírito Santo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós te rendemos graças, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela harmonia com Deus Pai, pelo cumprimento da palavra, pelo cumprimento das profecias, pela vinda, pelo nascimento,
pela morte, pela ressurreição, pela ascensão, pelo acesso glorioso. Deus, nós te rendemos graças, Pai, por tão verdadeiras palavras e gloriosas, por esta doutrina tão estupenda, tão fabulosa, Pai. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a entender, a compreender e a nos prostrar, a nos render perante a tua suficiência, perante o teu mérito, perante o teu amor, perante a tua graça. Que o nosso coração seja movido, seja conduzido, seja impulsionado para uma adoração, para uma prostração, para que nós reconheçamos, ó Deus, que Tu és tudo em nossas vidas. Senhor, que estas verdades venham queimar o nosso coração e venham criar mais paixão, mais desejo, mais anseio, mais prazer no Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei e o nosso Senhor. Ao Senhor, e somente ao Senhor, seja a honra, a glória, o louvor e toda a adoração para os séculos dos séculos. A Ele seja a honra, seja a glória, seja o louvor e seja a adoração. Amém. Louvado seja